curso online de astrologia. Não importa se você é iniciante ou avançado nos estudos. Venha ser meu aluno e aprenda como a astrologia pode te auxiliar. Acesse o link abaixo e conheça a plataforma de cursos. Mas já deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e me siga lá no Instagram, Astrologia. Olá, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês possam estar bem. Lembrando que eu vou divulgar aqui, né, coisas relacionadas com o meu trabalho. E para quem não sabe, tem um trabalho de astrologia. Mais informações vocês encontram lá na Astrologia Integrativa. Tem cursos, tem atendimento. Tem uma harmonia do movimento que está começando a crescer, que eu vou falar principalmente com relação à saúde, que também está atrelado com a astrologia, mas ela vai estar mais vinculado com a medicina chinesa, o som e respiração. Então, vocês podem acompanhar através, principalmente, desses dois canais. E hoje eu quero falar de uma coisa super importante. Cara, como é bom a vida, né? A vida ela é muito boa. E para que a gente possa conseguir ser mais assertiva, porque grande parte das pessoas, elas falam assim, Marcelo, eu tomei atitude, mas putz, cara, me dei mal. Frustração. E você sabia que isso está relacionado com a medicina chinesa, né? E a gente consegue ver isso através do mapa astral individual de cada um. Como a gente vê fácil isso. E é interessante que isso afeta o corpo físico. Uma coisa atrelada à outra. Não tem como a gente fugir, tá? Por mais que a gente queira, lembrando que a gente tem o pai da medicina. O pai da medicina falou principalmente sobre os 4 temperamentos. E os 4 temperamentos está relacionado baseado com a astrologia, para vocês terem uma noção que não tem como querer negar isso, né? Negar os 4 elementos. Aí você vai falar, mas na medicina chinesa são 5, são 5. Tem até um pentagrama, porque na verdade está relacionado com o éter, com um princípio que a gente não enxerga, porque ele é muito sutil, mas que ele dá origem aos 4 elementos, tá? Então, o que é interessante é que a vida vai trazendo pra gente. Mas por que a gente não aprende? Porque a gente não... Nossa, de novo. É porque você ainda não consegue ter percepção, enxergar, ter clareza. Aí você fala assim, meu, não tô... Sabe quando Deus tá dando um sinal? Você fala, não tô entendendo, não tô vendo o sinal na minha frente. Sabe quando você não vê a placa pra você entrar na estrada? Por que a gente não enxerga? Porque tá no inconsciente, tá na sombra, tá na escuridão. E para que eu possa enxergar algo que está na escuridão, eu tenho que sair da luz para ir na escuridão, né? E aí é nisso que ninguém quer ir. É nisso que ninguém quer se aprofundar, né? E uma das coisas, principalmente, vou trazer aqui, né, uma dica para vocês, é relacionado com como é que eu posso saber se aquela pessoa é confiável ou não. Hoje em dia, a gente tá com umas coisas muito líquidas. Relacionamentos líquidos. Então, exemplo, tem gente que quer, depois não quer mais. Eu já passei por isso. Já tive essa, né? Já fiz muito isso quando eu era mais jovem. Principalmente quem faz isso é jovens, é energias arianas, geminianas, né? Geralmente são energias do ar e do fogo, que tem uma instabilidade, uma volatilidade muito grande. E o que acontece? Pra gente saber se aquela pessoa é confiável, tem alguns sinais, né? Pra gente ter confiabilidade. Por quê? Porque onde a gente quebra a cara é a gente se abrir, né? Você abrir seu coração, você se doa, você se entrega, e aí depois a pessoa fala, mas não vou mais, acabou, né? E aí a gente tem que entender que nesse tipo de contexto é onde as pessoas têm os traumas, os machucados, porque abriu onde não deveria abrir. Você tem que ter segurança para você abrir. Você não pode simplesmente, abrir. Tem coisas que a gente pode fazer, dizer, ser corajoso, audacioso, ousado, beleza, mas tem outras coisas que não. Isso é uma coisa muito interessante, muito importante, né? Então, uma delas é confiabilidade. Como é que eu sei que a outra pessoa é confiável? Existem várias questões, ou seja, essa pessoa ela vai conseguir ter compromisso. Então, muitas pessoas às vezes querem compromisso. Compromisso é coisa de longo prazo. Põe aí pelo menos 6 meses, tá? Mínimo, longo prazo. Então, por exemplo, como é que você vai detectar isso? Você vai detectar se a pessoa tem alguma constância. Se a pessoa tem constância em alguma coisa.
Ai, nossa, a pessoa corre toda semana. É uma constância, então toda semana ela corre. Ai, ela tem uma constância no trabalho dela. Ah, ela já fez isso de projetos. Ah, ela fez isso. Ela acorda cedo, ela não sei o quê. Ela é constante, por exemplo, na alimentação dela. Se uma pessoa tem essas constâncias, ela é uma pessoa. Não tô dizendo que é 100%, tá, gente? Porque aí também vai dar a índole de cada um. Mas é uma pessoa que ela já predispõe que ela tem uma certa característica de compromisso. Porque quando a gente é muito volátil, né? A gente não consegue concretizar nada, moldar nada, materializar nada, né? Quando a gente é muito volátil, quando a gente é muito instável. Porque a gente fica que nem um balão. O balão ele é instável e o balão é o princípio do fogo e do ar juntos. Então eu sempre vejo, então você chega e fala assim, nossa, peraí, você, sabe, faz uma pergunta, sabe, fuça, dá uma fuçada. Quero saber, sabe, tem que saber um pouco mais da vida do outro, né? E um monte de coisa, gente, seja em trabalho, né? Eu, por exemplo, pra você ter uma noção, eu... E por que eu tô falando isso? Porque eu aprendi isso, né? Eu ia deixar um trabalho meu, que era um trabalho que eu já tinha 2 anos, que era um trabalho de nutrição, que eu tô retornando agora, pra me enfiar num trabalho com uma pessoa tal. Assim, eu lembro que minha intuição falava, mas eu. Não sei. Passou 2 semanas, a pessoa falou assim: depois a gente faz o esquema, tá? Eu vou viajar agora e depois a gente vê, vou curtir um pouco. Eu já falei, aí na hora eu já percebi. Então ela me deu um sinal, né? Porque uma coisa, é claro que a gente tem que curtir, relaxar, ter nossos prazeres, né? Para que a gente possa ter uma vida leve, mas a gente tem que ter o compromisso, né? E a constância do compromisso é importante. Então, isso é uma coisa bem interessante. Lógico que também a gente tem que ser flexível, tá, gente? Então, vamos imaginar assim: nossa, porque aquela pessoa não correu essa semana. Mas não correu, porque às vezes naquela semana aconteceu alguma coisa, imprevistos, situações, né? Então, eu sempre gosto de vejo o pacote como um todo, sabe? O pacotão como um todo da pessoa. Porque senão a gente fica em algo muito ruim, que é só olhar, às vezes é isso, na semana que ela não correu. Olhar naquele dia que ela atrasou com você. Só que a gente não olha o todo, a gente tem que olhar o todo, né? Eu lembro de situações onde eu falava assim, não, peraí, o todo. Não, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que é confiável, que tem constância, que tem compromisso, que tem responsabilidade, né? Que arca com as responsabilidades se acontecer qualquer coisa. Então isso é de extrema importância, né? Nos dias de hoje. Para que a gente possa estar sossegado, sabendo que todo mundo também tem os seus imprevistos, tá? Sabendo que também todo mundo tem as suas questões. Então, também tem um livro budista muito bom, que é um livro oriental, que ele falava assim, ele falava assim, vocês ocidentais são estranhos, porque vocês ficam bravos, revoltados, frustrados quando o outro diz não, ou quando o outro quebra, né, contrato, ou quando o outro não faz o que você quer, ou quando o outro mente, ou quando o outro traz, seja qualquer coisa. E aí ele falava assim, vocês ainda são muito ignorantes. Vocês têm que, na verdade, perdoar, porque também a própria pessoa também não sabe. Muita gente não sabe, né, também. Então ele falava muito isso, ele falava, não tem por que você não perdoar. Então, assim, por mais que seja desafiador, porque realmente você tem um desgaste de tempo, né, principalmente o tempo é muito precioso, mas também nisso vocês também podem praticar o perdão, a compaixão, a empatia, de saber que aquela pessoa, ela muito provavelmente, ou tá num período, ou tá numa fase, porque a gente também tem fases, né? Quem nunca passou por uma fase onde você não sabe o que você faz? Né? Quem nunca? E é interessante, porque isso não tem nada a ver com idade. Não tem nada a ver com idade, né? Todo mundo passa ou por um período, ou a pessoa vive a vida inteira assim também. Eu peguei uma pessoa, por exemplo, que ela fez 8 mudanças em 2 anos. É muito trampo, cansativo pro corpo. O corpo precisa de um local sereno, né?
E a pessoa tinha acho que 50 e poucos anos e ela falou, Marcela, não sei pra onde eu vou. E ela vai indo, foi indo, não sei o quê. Mas ao mesmo tempo você vê também qualidades positivas, no sentido de ser corajoso, de ser arriscado, de ser uma pessoa que tá aberta, né? Que aí também tem essa questão da dificuldade dos signos da terra e da água, que são zona de conforto também, né? Então por isso que a gente tem que ser o equilíbrio, né? Por isso que eu gosto tanto de unir a astrologia com outras ferramentas, principalmente para o meu autoconhecimento. Porque aí eu me autoconheço. Então vocês se conhecem, né? Se você não conhece, fica difícil. E aí a astrologia, ela traz, e eu vou falar para vocês, conversando com uma professora de medicina chinesa, ela falou: "Nossa, Marcela, maravilhoso, porque você tá completa. Você é uma nutri, né? Para quem não sabe, a medicina chinesa, ela não é acupuntura. A medicina chinesa, ela engloba é, vários ramos. Uma delas é a dieta, né? Dietoterapia. Você cura enfermidades com a dieta, né? Além disso, você tem toda essa característica da área terapêutica, que é da psicologia, que vem da astrologia. Então, ou seja, eu entendo a psique daquela pessoa, como é a psique daquele ser humano, e você pode ajudar e atenuar. Então, olha, você tem esse comportamento no seu mapa astral, por exemplo. Esse comportamento traz isso, isso, isso. Fique um pouco mais atento, se conheça mais esse aspecto em você para que você tenha, principalmente, uma melhora, uma boa capacidade de administração, né? E ela falava isso, então ela falava assim, você é completa, né? Nesse sentido, no sentido de que você pode trazer maior harmonia para a pessoa, porque na verdade a gente precisa aprender a ter harmonia em nossa vida, né? E a harmonia está relacionada principalmente com os 4 elementos. Então deixo aí umas dicas para que vocês possam observem, põem em prática, né? É muito importante isso para a vida de vocês, porque isso ninguém nunca me ensinou, isso nas escolas não ensinam, né? E quando a gente tem a informação ela realmente ela é libertadora. Então deixo aqui e convido vocês, né, também para fazerem parte do curso online de astrologia, que lá tem muita informação, você aprende bastante lá para o seu autoconhecimento e principalmente para que você possa entender melhor as coisas, para que você possa estar mais atento, saber o que está acontecendo com você, sabe? Você ser dono de você. Esse curso é muito bom. Lembrando que as inscrições, né, terminam no final do mês 7. Então é isso. Então, bom final de semana para vocês. Fiquem bem e fiquem em paz.